Boa noite, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais um momento de leitura, de meditação e de estudo da Palavra de Deus. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Estão todos guardados, protegidos, debaixo da poderosa mão de Deus? Como é que estamos lidando com tantas situações que têm surgido dia após dia? Quando achamos que agora a coisa vai acalmar, vem uma notícia que nos surpreende. Vem uma notícia que nos deixa um pouquinho mais tensos, um pouquinho mais preocupados, um pouquinho mais inseguros. E nós precisamos, no meio de todas essas circunstâncias, entender que a resposta só existe para nosso coração, para confortar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. A resposta só existe em Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Precisamos entender, precisamos saber que a resposta é aquela que vem do alto. A resposta que realmente faz a diferença é aquela que vem de Deus. Sabe, meus amados, a Bíblia diz, lá no livro de Provérbios, que o homem faz planos, mas a resposta, ela vem do Senhor. Não existem na terra respostas suficientes para nos trazer paz. O único que tem as respostas que nos trazem paz é o Senhor. Riqueza não traz paz. Fama não traz paz. Sucesso também não traz paz. Se não fosse assim, por que tem tanta gente famosa, rica, poderosa, que comete o autoextermínio, que se envolve e mergulha num redemoinho de escândalos, envolvendo-se com criminalidade, com drogas e tantas outras situações? Porque nada, exceto o Senhor, é capaz de nos trazer a paz. Aí você encontra na Bíblia a história de pessoas que estão no meio de uma verdadeira tempestade, mas elas não perdem a paz. Quando Jesus Cristo, ele se faz presente na nossa vida, ele nos traz paz. Os discípulos estavam reunidos, a gente falou sobre isso algumas vezes. Essa história está lá no Evangelho de João. Os discípulos estavam reunidos ao terceiro dia após a morte e sepultamento de Jesus Cristo. E eles estavam com as portas fechadas, com medo dos judeus. Ou seja, eles estavam inseguros, eles estavam com medo, eles não tinham paz, fecharam as portas. E Jesus apareceu entre eles e disse: paz seja convosco. Só Ele pode trazer paz. E eu quero iniciar esse nosso tempo de hoje, esses momentos que nós reservamos diariamente para estudarmos a palavra de Deus e juntos buscarmos respostas no manual de instruções
que o fabricante nos deixou, eu quero dizer a você que se você está à procura de paz, bem-vindo. Você está no lugar certo. Porque Jesus é o príncipe da paz. E ele aparece ali para os seus discípulos e diz: paz seja convosco. E aí eles se alegram, porque o Mestre está com eles. Queridos, Jesus está conosco. Isso não quer dizer que nós não tenhamos problemas, ok? Isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar dificuldades, ok? Mas quando Ele está conosco, mesmo que nós estejamos no meio de uma verdadeira tempestade, sabe, no olho do furacão, existe paz. Existe confiança no Senhor. A nossa paz repousa em nossa fé em Deus. Porque é isso que nos garante tranquilidade. O mundo anda em pânico por falta de Deus. Por falta de crer no Senhor. Por falta de confiar naquele que tem as respostas. Não naquele que vai nos colocar numa redoma, blindados e imunes a todas as situações. Não. Pelo contrário. Jesus nos disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. E de onde vem esse bom ânimo? Da nossa fé em Deus. E a nossa fé em Deus nos traz o quê? Paz. Quero te apresentar nesta noite alguém que veio lhe dar a paz. É Jesus. Jesus Cristo. Eu quero até deixar a referência para você ler depois, a fim de que você desfrute dessa paz. O texto encontra-se no capítulo 20 do Evangelho segundo João, versículo 19 e depois versículo 21. Duas vezes Jesus diz aos seus discípulos: paz seja convosco. João 20, versículos 19 e 21. Depois você lê. Paz seja convosco. Por isso, quando nós iniciamos a nossa transmissão, nós mencionamos paz do Senhor. Por isso nós temos por hábito nos cumprimentarmos, nos saudarmos com a paz do Senhor. Porque só Ele tem paz. E isso nos identifica. Porque somos filhos de Deus, somos irmãos de Cristo, Ele é nosso irmão mais velho. Esse é o mistério da cruz. Quando Jesus morre e paga o preço do nosso pecado, Ele restaura, Ele reconecta o homem com Deus, reconciliando e restaurando o propósito eterno de Deus, que sempre foi ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, no qual Jesus é o primogênito. No início, Jesus era o unigênito, filho único. Agora, ele é o primogênito, o primeiro filho, o filho mais velho, de uma família numerosa, de muitos filhos semelhantes a ele, dos quais nós somos parte integrante da família.
Isso é que nos traz paz. Se você anda ansioso para lá e para cá, desesperado, apavorado, atordoado com tantas coisas, eu quero te dizer que está faltando uma coisa na sua vida: confiança em Deus. Fé no Senhor. Não quer dizer, eu repito, que nós, independente de quanto tempo nós estejamos no caminho de Deus, nós também enfrentamos os nossos perrengues, as nossas lutas. A diferença é que nós sabemos em quem nós temos crido. Daí resulta a nossa paz. Esses dias alguém comentou: é tão gostoso ouvir você falar, dá até um soninho assim, porque você é tranquilo. Essa tranquilidade, ela é oriunda da paz que eu tenho no meu Deus. Da paz que eu encontrei à sombra do meu Deus. Olha só o que diz o salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do onipotente Deus. Eu tenho colocado a minha vida na presença de Deus. E, portanto, posso lhe dizer que habito à sombra desse Deus onipotente. Então, posso descansar. Descansar não significa me acomodar e simplesmente esperar cair do céu acontecer. Não. É necessário agir. É necessário colocar em funcionamento. É necessário tomar atitude. Temos falado aqui nas últimas lives postura, posicionamento. O que Deus disse para Ezequiel? Dispõe-te, coloca-te em pé, e eu falarei contigo. Está lá em Ezequiel capítulo 2, versículo 1. No momento em que eu me disponho, que eu me coloco em pé, isso fala de atitude, isso fala de posicionamento. Deus começa a agir, mas primeiro a posição é minha, mas uma posição em paz. O servo de Deus, interessante, os cristãos, nossos irmãos da igreja primitiva porque foi a primeira, logo que Jesus voltou para junto do Pai, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, começou a igreja. E ali já logo de início, eles começaram a falar em outras línguas, de modo que em Jerusalém as pessoas ouviam pregar o Evangelho na sua própria língua natal, e uma pregação vinda por pessoas leigas, que não haviam estudado idiomas. Mistério de Deus. E ali já foram 5.000 almas que se entregaram para Cristo. Ali nasceu a igreja. E nossos irmãos naquele tempo passaram a ser perseguidos das mais variadas formas. Eu particularmente tive a oportunidade de visitar o Coliseu em Roma, onde muitos dos nossos irmãos foram entregues a feras e executados sumariamente, sem dó nem piedade. Outros tantos foram decapitados, outros apedrejados e assim por diante, queimados vivos. Mas mesmo no meio da perseguição, sabe o que eles tinham? Por incrível que pareça, paz. E de onde vem essa paz? Da nossa fé em Deus. Porque Cristo está conosco. Ainda que nós estejamos, falei recentemente sobre o naufrágio do apóstolo Paulo, e ele disse: fiquem tranquilos, a embarcação se perderá, mas nenhuma alma será perdida.
E olha que ele estava no meio de uma tempestade, com a embarcação a naufragar. Isso depois de dias, nós já estudamos sobre isso. E ele estava em paz. Até quando ele estava para ser executado, ele dizia com tranquilidade: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Entenda que o servo de Deus, até quando ele está sendo executado, ele tem paz. Olha que mistério. Então nós não precisamos andar ansiosos. Jesus disse: não andeis ansiosos com coisa nenhuma. Nem com o que haveis de comer ou de beber, ou onde haveis de dormir, ou com o que haveis de vos vestir. Aí ele fala das aves dos céus, fala dos lírios do campo. Nós não valemos muito mais do que as aves e os lírios? Sabe, amados, eu vejo que chegou a hora de nós nos posicionarmos. Chegou a hora de nós tomarmos uma atitude diante de Deus. E o texto que me veio à memória hoje, enquanto estudava a Bíblia, aliás, essa temática já tem, assim, repercutido bastante no meu coração, mas me veio um texto hoje à memória, o qual eu quero ler com vocês, um texto conhecido, que traz uma história até, numa primeira vista, hilária, porém extremamente rica e esclarecedora. É o encontro entre Jesus e Nicodemos. Esse encontro, à noite, às escondidas, está narrado no capítulo 3 do Evangelho segundo João. A partir do versículo 1, o texto vai me dizer o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É interessante, eu fico encantado com Jesus Cristo. As pessoas iam até ele e estavam falando uma coisa, e Jesus, como se ele estivesse numa outra dimensão, ele responde outra coisa. Para alguns, para outros ele falava abertamente, sobretudo aqueles que estavam com um coração aberto. Nicodemos foi até Jesus escondido, de noite, para ninguém saber, porque ele era importante. Ele era um dos principais dos judeus, ele era um fariseu, conhecedor da lei, etc. e tal. E aí ele foi ter com Jesus porque ele queria saber mais, mas assim, reservadamente, os outros não podiam saber. E ele foi ter com Jesus. E ele chegou, vou usar uma expressão, uma gíria, ele chegou pagando um sapo para Jesus. Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele começou a bajular Jesus e Jesus nem aí para ele. Jesus foi direto com o dedo na ferida, direto no ponto. Em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu foi nada. Mas como assim? Como assim? Eu estou aqui, cheguei na manha, elogiando, dizendo que o Senhor vem da parte de Deus, e o Senhor me vem com uma dessa? Jesus conhecia os corações. E Nicodemos, sem entender nada, versículo 4, ele perguntou para Jesus Cristo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Nicodemos levou aquela palavra ao pé da letra. Jesus estava querendo dizer outra coisa totalmente diferente. Respondeu-lhe Jesus, versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos tomou ao pé da letra aquela ideia. Então quer dizer que eu tenho que nascer, voltar para o ventre da minha mãe
já sendo velho, e nascer outra vez? Pode isso? É possível? Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando de uma outra atitude. Por quê? Jesus começa a explicar. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E eu quero usar esse versículo para falar com você, e comigo também. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Meus queridos, sabe o que é que nos importa? Nascer de novo. Nascer de novo. Se nós não nascermos de novo, não veremos o reino de Deus. E é por essa razão que muitas pessoas hoje não têm paz. Porque no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa bagunça, o que nos importa? O que Jesus falou. Nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Então nós temos que nascer da água e do espírito. E como é que se nasce da água e do espírito? E a conversa entre os dois continua. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do espírito. O que é nascido do espírito, ele é movido como o vento. A palavra vento vem do original grego pneuma. Pneuma é espírito. O que é que Deus soprou nas narinas de Adão? Quando ele formou Adão do pó da terra, de barro, ele soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, o fôlego, o vento, o sopro de Deus. É o Espírito. Então aquele que é nascido do Espírito, ele é levado como que pelo vento, ele é dirigido pelo Espírito. Ele é movido, ele é conduzido pelo Espírito Santo. E é disso que Jesus estava falando para Nicodemos, e Nicodemos não estava entendendo, como bem diríamos, patavina. Nicodemos foi totalmente ao pé da letra do que Jesus disse. E não era isso. Quando fala em novo nascimento, fala em deixar as coisas velhas para trás. Lembra do excesso de bagagem que a gente conversou numa outra live? O excesso de bagagem é nosso histórico passado. Deixar para trás o nosso pecado, a nossa vontade, os nossos planos humanos e abraçar os de Deus. Então ele perguntou a Nicodemos, versículo 9, como pode suceder isto? E acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Eu vou parar a leitura por aqui. Jesus foi objetivo. Você é mestre, você é fariseu, conhecedor da lei, e não é capaz de compreender isso? Queridos, eu vejo tantos Nicodemos por aí hoje. Estão tão perto de Jesus, mas não o conhecem. Estão tão perto, mas não recebem. Estão tão perto, mas não entendem. Estão tão perto, mas não se deixam transformar. Eu quero te dizer essa palavra em nome de Jesus. Receba isso nesta noite. Importa-vos nascer de novo. E sabe como é que a gente faz isso? Todos os dias. Deixando a nossa vontade, os nossos planos, os nossos propósitos, os nossos quereres para trás. Para que seja feita a vontade do Senhor. Queridos, está na hora de nascer de novo. Isso nos trará paz.
nos trará direção, nos trará uma nova vida. Quem nasce de novo inicia uma nova história. Alguém pode dizer assim, mas eu já nasci de novo. A pergunta é, hoje você já nasceu de novo? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A Bíblia fala que é contra os principados e os dominadores do mal, aqueles que operam nas regiões celestiais. E o que Deus tem para mim e para você é um novo nascimento. Isso é colocar a carne para trás para dar lugar ao espírito. Porque existe uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. E o interessante é que o campo de batalha é o nosso corpo. Há uma luta dentro de nós. Por isso, muitas vezes, nós ficamos tão marcados, cansados, machucados, desanimados, abatidos, trôpegos. Porque existe uma guerra e essa guerra traz consequências. É como se houvesse, se vocês já observaram, existem até alguns desenhos animados que tem essa ilustração. De um lado fica um diabinho, do outro lado um anjinho. Cada um soprando uma coisa no ouvido do indivíduo. Qual deles eu vou ouvir? Carne e espírito. Qual deles? Sabe qual vai prevalecer na minha vida? Vou te contar. Aquele que eu alimentar. O outro, o que eu não alimentar, fica fraco e morre de inanição. Agora, eu estou alimentando a carne ou o espírito? Como é que eu alimento o espírito? Oração, leitura da palavra, jejum. Como é que eu alimento a carne? É mais fácil. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Faça o que você bem entender e você alimentará a sua carne. Como é que se alimenta o espírito? Busque a vontade de Deus e o sirva com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Mas eu tenho um convite a lhe fazer nesta noite. Importa-vos nascer de novo. Eu, particularmente, vou falar minha experiência pessoal. Cada um sabe a sua. Nestes tempos de pandemia, de distanciamento social, de quarentena, chama como você quiser. Tenho buscado nascer de novo. Sabe como eu tenho feito isso? Primeira coisa. Fazendo o que eu não gostaria de fazer. Exemplo. Eu particularmente, minha pessoa, Alexander, não gostaria de estar aqui toda hora numa live me expondo. Eu não gosto disso. Mas não sou eu que tenho que gostar, não sou eu que tenho que querer, não sou eu que tenho que decidir nada. É a vontade dele. Quando Deus deu essa direção para mim, finalzinho de março, nós já estamos indo para meados de julho. Vai quanto tempo? Eu sabia que era o Senhor, porque era oposto ao que eu gostaria. Vou lhe dar outro exemplo. Oração. Há cerca de um mês, pouco menos de um mês, está se aproximando de um mês. Joelho no chão de madrugada. Queridos, eu até gosto de ficar acordado de madrugada, mas orando não é tão comum assim. Por quê? Eu entendi. E olha que eu já caminho nessa jornada aí de servir a Deus há muitos anos.
Mas entendi que é tempo de nascer de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Até atingir o que a Bíblia chama de a estatura do varão perfeito. Como Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 19 e 20, já não sou mais eu quem vive. Cristo é quem vive em mim. Queridos, eu não cheguei nesse nível ainda. Como eu não cheguei nesse nível ainda, eu preciso nascer de novo. Mas eu tenho dito aqui, eu não quero ir sozinho, não. Vamos comigo. Vamos juntos nessa jornada de novo nascimento. Como é que se nasce de novo? Arrependimento. Arrependimento. O que é arrependimento? Metanoia, do grego metanoia, que significa mudança de atitude. Uma transformação. Você quer continuar lagarta a vida toda? Ou você topa passar por uma metamorfose para ser borboleta? É uma escolha. É uma escolha. Você quer continuar do tamanho que você está para o resto da vida? E o que você vai colher quando fechar os olhos? Lembram daquele texto que nós estudamos algum tempinho atrás? Louco, essa noite te pedirão a tua alma e tu o que tens a apresentar? Lembram? Pois bem, precisamos agir e rápido, porque os dias são maus. E tem tanta gente carente de Deus lá fora. Tem tanta gente carente de Deus. Tanta gente precisando ouvir uma palavra de Deus. Tanta gente precisando receber um direcionamento, uma palavra de ânimo, de conforto, de esperança e de fé. E onde é que existe essa palavra? Pedro disse para Jesus, para onde é que nós vamos se só tu tens palavras de vida eterna? Como a Dulce acabou de escrever ali, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Se você e eu não tomarmos isso como uma diretriz na nossa vida, não vai mudar nada. Nada vai acontecer. Ficaremos na mesma e na mesma e na mesma. Chegou o tempo. Chegou o momento. Já são quase 100 lives que nós estamos fazendo. Hoje já estamos atingindo a marca de 94 ou 95 ministrações. Domingo completaremos 100. Então acredito que já tenhamos atingido um momento de conversar mais franca e abertamente sobre isso. É hora de nós nos posicionarmos diante de Deus. Se é que nós queremos, de fato, algo mais da parte do Senhor. Posso lhes dizer por mim, eu quero. Eu quero mais de Deus. Eu anseio ter mais de Deus. Confesso, Deus é maravilhoso. Deus é bom, misericordioso. A sua bondade dura para sempre. Mas Deus tem tanto reservado para nós. Para que nos contentarmos com pouco, se Ele tem muito mais? Para que nos contentarmos com migalhas, se Ele nos convida a sentarmos com Ele à mesa? O salmista ele diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Salmo 23. O Senhor está preparando um banquete para você e para mim. Mas quem vai assentar à mesa? Quem nasceu de novo.
Quando chegar a nossa hora de fecharmos os olhos, quem vai morar com Deus? Quem nasceu de novo. Entendem por que é tão importante nascer de novo? Quem não nasceu de novo não vai. Jesus deixou isso bem claro. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. E quem nasce de novo dá fruto. E vou repetir. Quem nasce de novo dá fruto. Vê o que a Bíblia diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7. Olha só o que Jesus diz. É um trechinho do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha só. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore, eis a questão. Chegamos neste ponto. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Pelos frutos os conhecereis. Como é que nós somos julgados por Deus? Pelos nossos frutos. E aí a Bíblia vem e me diz, no capítulo 3, versículo 8, deste mesmo Evangelho de Mateus: produzi, pois, fruto digno do arrependimento. Produzi, pois, fruto digno do arrependimento. E aí nós chegamos num ponto crucial. Se é pelos nossos frutos que nós somos avaliados por Deus, eu quero propor uma reflexão. E quando ele fala em frutos, ele não se refere a extrato bancário, não se refere a bens, não se refere a números, não se refere a nada material. Os frutos aos quais ele se refere são pessoas, são vidas. Nossa recompensa se dá no reino de Deus na proporção do quanto nós cuidamos de pessoas. Eu vou repetir isso. Nós somos recompensados no reino de Deus na proporção do quanto cuidamos de pessoas. Lembram da história de Jó? Que perdeu tudo. Sabe em que momento Deus vai e restaura e muda a sorte de Jó? Quando ele, mesmo naquela situação de desgraça, começa a orar pelos seus amigos. A partir dali, Deus reverte a história de Jó. Isso é fruto digno de arrependimento. Enquanto aquele homem rico da parábola que Jesus contou,
Ele colheu além do que ele podia estocar. Então ele destruiu o celeiro e construiu um outro maior e estocou os grãos, de modo que ele podia comer, beber e se regalar, porque estava próspero, rico. E aí vem o Senhor e diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens a apresentar? Ele estava com as mãos vazias aos olhos do Senhor. Cuidar de pessoas, ajudar pessoas, abençoar pessoas é o que vale no reino de Deus. Tanto assim que Jesus deixou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se não houver isso, não há fruto digno de arrependimento. E onde eu começo isso? Na minha transformação. Por isso nós temos dobrado os joelhos toda a madrugada e clamado por pessoas. Porque é a partir daí que nós damos os primeiros passos na produção de frutos dignos de arrependimento. E é muito forte aquele texto no qual Jesus diz assim, que estando nu, não me vestistes. Quando tive fome, não me destes de comer. Tive sede, não me destes de beber. Era forasteiro e não me recebestes. Enfermo e não fostes ver-me. Estando nu, não me vestistes. E o que ele diz para as pessoas que não fizeram isso? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E aos outros ele diz assim: bem-aventurados sois, porque quando eu tive fome, me destes de comer. Quando eu tive sede, tu me destes de beber. Quando eu era forasteiro, me recebestes. Quando eu estava nu ou enfermo numa prisão, fostes visitar-me. E aí eles perguntam: mas quando foi que fizemos isso a ti, Senhor? Quando fizestes a um dos meus pequeninos. Quando nós cuidamos das pessoas, nós estamos cuidando aos olhos do Senhor, produzindo frutos dignos de arrependimento. E o que mais as pessoas têm feito nesse cenário pandêmico que vivemos hoje é se preocupado consigo mesmas. E aí vem o reino de Deus e diz que nós temos que dar. Bem, a Bíblia me ensina que mais bem-aventurado é dar do que receber. Aí vem Jesus e diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí vem Jesus, pega uma toalha, coloca na cintura, bacia e água e lava os pés dos seus discípulos, sendo ele o mestre. E aí é que vem a questão. Frutos dignos de arrependimento. Necessário é nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. E eu te convido, porque o apóstolo Paulo ele diz lá na carta aos Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É tempo de nos examinarmos e verificarmos o que é que nós temos feito uns pelos outros. Que preço temos pagado uns pelos outros? Qual tem sido a nossa disposição em relação ao nosso próximo? Lembram da parábola do bom samaritano? Havia um homem que foi saqueado, assaltado, bateram nele e o deixaram à beira do caminho quase morto. Então passou ali, naquele caminho, um sacerdote. Estava com pressa. Seguiu o caminho. E aí passou um levita, um músico. Também estava ocupado, não deu atenção, foi em frente. E aí passou um samaritano.
E Jesus usou esse exemplo justamente porque os samaritanos e os judeus não se davam. Então Jesus falava aos judeus, dizendo justamente que foi um samaritano que socorreu aquele moribundo. E aí, em meio a essa parábola, esse samaritano pega, cuida das feridas, leva aquele pobre coitado para uma estalagem, paga a despesa e diz: se você gastar mais alguma coisa além do que eu estou lhe adiantando, quando eu voltar eu acerto. Mas cuida dele. E deixou-o ali, amparado. E Jesus pergunta no final dessa parábola: quem é que foi o próximo desse que foi vitimado de assalto na beira do caminho, na estrada? O samaritano. Então não importa quem eu sou, em que carro eu ando, onde eu moro, se eu moro em periferia, se eu moro em bairro nobre, se o meu carro é novo, velho, ou se eu ando de ônibus, ou se eu ando a pé, ou se eu ando de bicicleta. O que é que vai fazer a diferença para Deus? Os frutos. Então não adianta eu juntar no celeiro, ter uma conta bancária, um extrato invejável, um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, casa no campo, casa na praia, investimentos. Isso tudo é passageiro. E ninguém leva isso. No dia que fecha os olhos, fica tudo aqui para os herdeiros brigarem. Sabe o que é que nós levamos? Os frutos. E queridos, me preocupa muito olhar hoje e ver que as pessoas não estão nem aí para os outros. E quando eu falo isso, eu me refiro a todos. Tem inclusive gente na igreja que não está nem aí para os outros. Como é que estão os nossos frutos? Sabe quem realmente tem o amor de Deus? É aquele que sente a dor do outro. A Bíblia ensina que eu tenho que chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Semana passada eu chorei com os que choravam. 2 pessoas perderam entes queridos. Pessoas que eu conheço perderam entes queridos na semana passada. E foi hora de chorar com os que choram. Isso é nascer de novo. Isso é produzir frutos dignos de arrependimento. É sentir a dor do outro. Porque se alegrar com o outro quando o outro está alegre é fácil. E sentir a dor dele? Jesus, escute o que eu vou lhe dizer. Jesus sentia a dor das pessoas. Quando Lázaro morreu, a Bíblia fala que Jesus chorou. Ele sentiu a dor. E há um outro texto em que diz assim, que Jesus olhou e viu as multidões e se compadeceu delas, porque elas pareciam ovelhas sem pastor, perdidas. Isso é sentir a dor do outro. Sabe o que é sentir a dor do outro? O homem pecou, e o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tomou sobre si, na pessoa de Jesus, as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas dores. E a Bíblia vem dizendo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós somos curados. Isso é tomar a dor do outro. Sentir a dor do outro. Coisa que a nossa geração não conhece.
Por isso, a palavra de Jesus a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. E eu quero propor com isso uma reflexão. Importa-vos nascer de novo. Precisamos entender que existem muitas pessoas carentes de Deus. Ah, mas eu não posso fazer. Você pode fazer uma coisa forte, poderosa. Você pode orar. A Bíblia fala que muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Ah, mas não tem mais. Você pode orar. E deixa eu contar algo a você. Quando você se põe a orar pelas pessoas, sabe quem vem em seu encontro? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É tempo de nascer de novo e produzir frutos dignos de arrependimento. Deus abençoe você. Medite nessa palavra. Estude. Traga essa palavra para dentro de você. E deixe o Espírito Santo falar contigo, como tem falado comigo. Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus. Temos o nosso encontro marcado amanhã, às 22 horas. Espero vocês. Enquanto isso, compartilhem essas lives. Aviãozinho no Instagram, manda para os seus seguidores. Compartilha na sua linha do tempo do Facebook. Entra no nosso canal do YouTube. Curta a página, se inscreva. E assim, você nos ajuda a levar essa palavra para mais pessoas. Indique também o contato seu, se você quiser, ou de outras pessoas, para receberem o nosso material no WhatsApp também, na nossa lista de transmissão. Lembre daquela canção que eu mandei para vocês, um trechinho de 1 minutinho. Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe tudo a seu respeito. Mas Ele quer mais de você. E no outro vídeo que eu mandei no início do dia de hoje, pega tudo que você projetou para 2020, entrega nas mãos do Senhor. É teu, Senhor. É tudo que eu tenho. Você vai ver a diferença. Pode ter certeza disso. Nos encontramos amanhã? Combinado? Até lá. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.